Olá pessoal, vou montar esse tutorial aqui para vocês, falando um pouquinho sobre como montar um telhado em 3D, tá? Muita gente utiliza o comando 3F para fazer o telhado, para depois exporta, né? Importa lá dentro do Max para utilizar o Roof Design, etc. Da mesma maneira, vai funcionar também dessa forma que eu vou explicar lá dentro do 3D Max. Então não se preocupe em. Ah, mas funciona lá? Não, funciona também da mesma forma. Eu utilizo o comando Extrude Taper. Tá? Muita gente não conhece esse comando para utilizar no telhado, para fazer essa inclinação de 30%, 20%, 25%, que seja, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma inclinação de 30%. Então, eu tenho meu telhado, vou aproximar aqui, tenho aqui um corte do meu telhado, um corte esquemático, lógico. Eu tenho 17 graus e tenho 73 graus para chegar no 90. O Extrude Taper, ele utiliza do 90, né, do ponto 90 para o zero, tá? Zerando para esse sentido aqui. Então eu tenho que digitar no Extrude Taper lá 73 graus, que é o que falta, né? Se eu colocar um telhado aqui com 17 graus, que é 30%, o que falta para 90 é 73. Então é isso que eu tenho que digitar lá. Eu tenho que digitar o que falta para 90, tá? E não o que realmente eu tenho de inclinação de telhado. Tá? Eu vou explicar isso no comando, vai ficar mais fácil de entender lá. Então vamos lá. Eu vou entrar no modo de perspectiva aqui. Como que é utilizado aí, com muitas pessoas fazem o telhado da seguinte maneira. Dá o comando DI para pegar a distância, que eu tenho aqui 2,5, né? 2,5. Com o cálculo de 2,5 vezes 0,3, que é 30%, eu tenho uma altura da cumieira de 75 centímetros. Então ele cria uma linha no ponto de cumieira, ponto 75, e cria uma outra aqui, ponto 75, isso no eixo Z, tá? Vai ficar na altura aí, eixo Z. Depois utilizo o comando 3F, que é para fazer o fechamento aí da face do telhado. Olha lá. É uma maneira de fazer, sem problema nenhum. Só que aí eu tenho uma situação aqui. Eu tenho que criar uma outra linha. Eu tenho que pegar essa distância, 1,50, 1,5 vezes 0,3, 45 centímetros. Essa comida aqui. 45, 3F. E ir montando aqui em partes, né? O nosso telhado utilizando o 3F. Ó. Depois, espera aí que eu já vou explicar a utilização do Extrude Taper. Só estou montando dessa forma que é para mostrar para vocês o Extrude Taper, o tempo que a gente ganha. Por exemplo, aqui já é uma outra situação, eu tenho que calcular de novo, pegar a referência desse ponto, né? Esticar aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui mais alta, pegar esse ponto, apagar essa linha. É assim que pelo menos eu monto, tá? Eu não sei se existe uma outra forma para utilizar o 3F, né? Não sei se tem uma outra forma mais fácil. Foi assim que pelo menos eu aprendi. Aqui. Então, 3F. Tá. Opa. Aqui. Uma maneira de montar. Muita gente utiliza dessa forma. Ok? E assim por diante. Tá? Tem a outra parte aqui, que é a mesma situação desse lado, e montando. Eu vou explicar então como que eu utilizo para ganhar tempo nessa parte da modelagem.
né? Esse é um telhado razoavelmente, assim, não é difícil de montar, porém existem telhados muito mais complexos do que isso. Como que eu utilizo? Eu vou mudar o layer aqui, colocar um layer bem parede, que é o 3, por exemplo, para montar. Primeira situação, eu tenho 1, 2, 3 partes do telhado, tá? 3 retângulos, então eu tenho que montar pegando aqui toda essa parte do telhado. Tem um outro telhado aqui, então eu não vou trazer, eu vou fazer um retângulo, eu não vou trazer só até aqui, eu vou levar ele até o final, atravessar até lá mesmo, tá? Vou pegar aqui e levar até o final também, ó, até o final da outra comieira lá. Eu tenho a situação aqui de 3 retângulos. Deixa eu mover aqui 15 metros para o lado para sair. Então, ó, 1, 2, 3 retângulos. Com o comando extrude, EXT, no teclado, Enter, seleciono meus 3 retângulos, dou Enter. Tá? Ele vai fazer a extrusão dessa maneira, do jeito que todo mundo conhece. Dentro do extrude, ainda tenho o taper. Ó. Eu vou dar o comando T, que eu vou utilizar, e Enter. E olha só o que ele já faz. Tá muito mais fácil a criação. Lógico que eu tenho que digitar ainda, né, aquelas medidas lá que eu expliquei no começo aqui. O que acontece aqui agora? O extrude, quando a gente só dá o extrude, ele faz essa extrusão aqui, certo? Eu já estou utilizando o taper. Aquele 73 que eu expliquei é o seguinte, ele vai ter que fechar 73 graus para fazer a minha inclinação. Se eu digitar 17, ele vai fazer só essa inclinação aqui, ó, aproximado, tá? Então vai estar errado a minha inclinação. Eu tenho que tirar dos 90. Então eu vou digitar o ângulo, que é o que ele está pedindo agora. Ó, o ângulo 73. Enter. Depois ele pede a altura máxima que eu vou ter essa cumieira. Então, qual que é a diferença aqui? Se eu digitar um valor de 1, por exemplo, ele vai cortar, ele vai ficar assim. Tá? Então eu não quero. Vamos voltar aqui, ó. Enter, taper, 73, que é o nosso ângulo. Vai fechar. Eu sempre digito 100 metros. Então eu digito 100, porque é impossível, né? Vai ser praticamente impossível ter uma inclinação de uma telha de barro, uma cobertura com telha de barro, com uma inclinação de 30%, que tenha uma cumieira de 100 metros. Então eu digito 100 e dou Enter. Tá feito o meu telhado. Por que eu fiz o telhado por inteiro, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, reparem que ele vai até lá. Se eu faço ele até aqui, ó, olha lá o que acontece. Ele vai criar dessa maneira e vai estar errado. Então, para não acontecer isso, eu levo aquele retângulo, por isso que eu faço o retângulo até o final. Tá? Da mesma forma, esse aqui. Se eu faço até aqui, vai ficar assim. Vai ficar errado. Né? Então, eu levo o retângulo até lá. Reparem que ele é editado. Tá? Ele pode ser editado a qualquer momento. Então, eu posso esticar. Tá? Posso aumentar um pouco mais esse daqui para o fundo lá. Ó, né? Que a inclinação ela vai ser mantida independente de qualquer coisa. Olha aqui, deu uma falha. Eu vou ter que pegar isso aqui por baixo, levar até lá. Agora sim. Ok? É assim que é feito. Então, depois de feito, tá tudo certinho, esse é o telhado mesmo, eu dou o comando Union. Seleciono tudo e fica dessa forma. Se eu preciso de uma laje, por exemplo, eu esqueci da laje de fazer, vamos criar a laje, vou entrar aqui na parte de baixo, né? Se você quiser dar o comando extrude normal com Ctrl apertado, seleciono a face, dou Enter, para quê? Eu vou digitar ponto 15 para ele criar
minha laje independente do telhado. Porque se eu der o comando no press pull, né, tem muita gente que já utiliza o press pull direto, o que vai acontecer? Ele vai fazer parte do meu telhado. Isso depois na hora de texturizar, na hora de fazer a parte lá do telhado, utilizar o Roof Design lá no 3D Max, quem utiliza, ele vai dar problema, né? Vai ter que selecionar só as faces lá, logicamente, e vai ficar um pouquinho mais complicado. Tá? Então tá aí uma maneira fácil de fazer um telhado bem mais complexo. Depois eu vou pegar um bem complicado mesmo, né, para trabalhar, e faço um outro tutorial para explicar. Tá, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato aí pelo e-mail, ok? E a gente esclarece assim que possível. Valeu, até mais!